Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal desta terça-feira. Auxílio Gás passa por reajuste e vai a R$ 106 no mês de outubro. O benefício, que chega a cada 2 meses para famílias de baixa renda, começa a ser pago a partir de amanhã, quarta-feira. Aposentados e pensionistas do INSS vão pagar menos juros nos empréstimos consignados. O teto dos juros consignados vai passar a 1,84% ao mês. Depois de 3 meses de avanços, o setor de serviços recua 0,9% em agosto no país. O principal vilão desta vez foi o item transportes. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O mercado de trabalho aquecido, o comércio deve abrir 110 mil vagas temporárias no fim do ano. Este é o maior número de oportunidades de trabalho para a época de Natal e Ano Novo da última década. O Brasil na luta contra o trabalho análogo à escravidão. Para o primeiro semestre do ano, em 6 meses, o país bateu o recorde dos últimos 10 anos, com o maior resgate de vítimas deste abuso. É noite de seleção brasileira em campo. Pelas eliminatórias da Copa, o Brasil joga hoje contra o Uruguai em Montevidéu. E o Pauta Aberta vai mostrar para você a segunda reportagem especial sobre Guaraqueçaba, um lugar onde preservação historicamente é assunto sério, um cantinho do Paraná cercado pelo verde da Mata Atlântica, um lugar onde os pescadores também têm boas histórias e alguns segredos para te contar. Fique com a gente, o Pauta Aberta começou. Nosso primeiro assunto hoje tem a ver com os altos e baixos da economia. É um ano de retomada, não há dúvida nenhuma. Mas empregos no país, no entanto, as seguidas altas no preço da gasolina preocupam e impactam também nos números da economia. Pois, neste cenário ainda de oscilações, o setor de serviços recuou no Brasil. Os números de agosto foram divulgados hoje pelo IBGE. O recuo chegou a 0,9% no 8º mês do ano, depois de 3 meses de avanços que chegaram a 2,1% de maio a julho. O mês de agosto, então, virou a curva de crescimento, que havia trazido cores de mais otimismo, não apenas a empresários, mas também aos trabalhadores. Apesar do recuo, o olhar ainda é para um cenário positivo. Desde o período considerado de pré-pandemia, fevereiro de 2020, o crescimento do setor de serviços acumula alta de 11,6%. No entanto, numa comparação feita com dezembro do ano passado, mês considerado o ápice da série histórica, houve recuo em agosto de 1,9%. É um setor que avança em bom ritmo neste 2023. Cresceu 4,1% desde janeiro e em 12 meses acumula um avanço expressivo também de 5,3%. Os números do mês de agosto, divulgados agora, foram influenciados fortemente por uma queda mais expressiva no setor transportes, que hoje apresenta taxa negativa nos modais terrestre, de 0,9%, aquaviário, de 1,3% e também no modal aéreo, de 0,3%. Armazenagem, setores de suporte aos transportes e correios recuaram com mais força, 5,5%. A diminuição mais expressiva de atividades em portos e terminais contribuiu para a perda de fôlego nesses números. Outra área que recuou forte e que contribuiu para o recuo do setor serviços em agosto foi a de serviços prestados às famílias, queda de 3,8%. A terceira pancada a contribuir para o recuo foi na área de informação e comunicação, 0,8%. Na outra ponta dos itens que compõem as atividades no setor serviços, atividades profissionais, administrativas e complementares registraram alta de 1,7%. Em agosto, na área específica, foi o crescimento mais expressivo desde março deste ano. Limpeza, atividades jurídicas e serviços de engenharia tiveram mais destaque aqui. O Auxílio Gás, benefício fornecido aí pelo governo federal, teve reajuste em outubro e chegou a R$ 106.
Esse benefício chega a cada 2 meses para as famílias de baixa renda. E esse benefício, agora em outubro, começa a ser pago a partir de amanhã, quarta-feira. As famílias contempladas pelo Auxílio Gás vão começar a receber o benefício de R$ 106 a partir de amanhã. O cronograma de pagamento do benefício é o mesmo do Bolsa Família e vai ser pago conforme o final do NIS, que é o número de identificação social de cada beneficiário. O programa é destinado a famílias de baixa renda. Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência têm prioridade. O auxílio subsidia 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O valor do benefício, que é pago a cada 2 meses, varia de acordo com o preço médio do botijão no país. Hoje, mais de 5.300.000 famílias recebem o dinheiro em todo o país. Para isso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e possuir renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Ainda assim, a inscrição no Cadastro Único não garante a entrada automática no programa. Famílias são selecionadas e incluídas a cada 2 meses, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O benefício pode ser creditado na conta Poupança Social Digital, na conta Poupança Caixa Fácil ou na plataforma social. Para saber se o Auxílio Gás já está disponível, é só consultar a situação da inscrição pelo aplicativo Bolsa Família, aplicativo Caixa Tem e atendimento Caixa pelo telefone 111. Aposentados e pensionistas do INSS vão pagar menos juros nos empréstimos consignados. O teto do consignado vai passar a 1,84% ao mês. O novo teto é de 0,07 ponto percentual menor que o antigo limite de 1,91% ao mês, nível que vigorava desde agosto. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado caiu de 2,83% para 2,73% ao mês. A justificativa para a redução foi o corte de 0,5% na taxa Selic, que são os juros básicos da economia. No fim de setembro, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu os juros básicos de 13,25% para 12,75% ao ano. Com o novo teto, alguns bancos vão ter de reduzir as taxas para o consignado do INSS. De acordo com os dados mais recentes do Banco Central, apenas a Caixa cobra mais barato que o futuro teto, com taxa de 1,74% ao mês. O comércio deve abrir 110 mil vagas temporárias para o fim do ano. Este é o maior número de oportunidades de trabalho para a época de Natal e Ano Novo dos últimos 10 anos. Festas de final de ano são sinônimo de emprego temporário para muitos brasileiros. E, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, devem ser abertas 110 mil vagas temporárias para trabalhadores em todo o país. A expectativa dos lojistas é de crescimento nas vendas neste período. Com mais pessoas empregadas, a renda sobe e o consumo também aumenta e, naturalmente, o comércio se prepara para esse aumento. Especialistas em RH explicam que, após a abertura das vagas temporárias, a expectativa de efetivação destes funcionários vai de 80% a 90% do total dos contratados apenas para as comemorações de final de ano. O Brasil chegou a um outro recorde, este muito triste, para o primeiro semestre deste ano. Para o período, os 6 primeiros meses dos anos, o país fez o maior resgate de pessoas vítimas de trabalho análogo à escravidão. Em pleno século XXI, os números são assustadores. Nada menos do que 1.408 pessoas foram flagradas e resgatadas nesta situação lastimável, a se submeter a um empregador sem qualquer respeito à legislação e à própria dignidade humana. O crescimento do trabalho análogo à escravidão foi de 44%, na comparação com os 6 primeiros meses do ano passado. Os números, em detalhes, são do relatório Pastoral da Terra, divulgado agora em outubro. Números que também revelam a quantidade de conflitos rurais também aumentou 8% no período. Foram 973 conflitos de janeiro a junho deste ano. O documento destaca também que os povos indígenas correspondem a 38,2% das vítimas nesses confrontos pela terra. Trabalhadores rurais são 19,2%,
poceiros 14,1% e quilombolas 12,2%. Apesar do aumento no número de conflitos, o número de assassinatos caiu pela metade, de acordo com o relatório deste mês de outubro. E os povos indígenas são as principais vítimas dessa violência. Das 14 vítimas de assassinatos em conflitos assim, 6 eram indígenas, 5 poceiros, 1 quilombola e 1 funcionário público. O relatório Pastoral da Terra revela que aumentou a violência contra as mulheres no campo. De 94 registros no primeiro semestre de 2022, foram 107, de janeiro a junho agora de 2023. E destaca ainda que 327 pessoas foram contaminadas por agrotóxicos nos primeiros 6 meses deste ano. Com relação ao trabalho análogo à escravidão, um dos casos que mais tiveram repercussão este ano, entre resgates feitos a trabalhadores nessa situação, foi registrado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Por lá, em fevereiro, durante o período de safra da uva, 207 trabalhadores foram encontrados em situação degradante. Eles estavam vinculados a uma empresa que presta serviço a grandes vinícolas da região. A atividade nos parreirais foi a segunda com mais vítimas resgatadas no primeiro semestre deste ano, 331 trabalhadores. Triste realidade do nosso Brasil. A fila de espera por um transplante de córneas no país praticamente dobrou em 5 anos. O número de procedimentos realizados ano passado ficou menor do que o que foi executado há 10 anos, por exemplo. Os dados divulgados estão num relatório feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e reforçam que o volume de transplantes realizados pelo SUS ainda não retomou os níveis alcançados antes da pandemia de Covid-19. No ano 2000, o seu Valdir, hoje com 69 anos, começou a apresentar dificuldades para enxergar. Foram muitos anos de idas ao oftalmologista e nada resolvia. No ano de 2017, ele foi diagnosticado com glaucoma, uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve de forma clara as células da retina. Ele chegou a realizar uma cirurgia laser para tentar corrigir, porém já era tarde demais. O seu Valdir perdeu a visão do olho esquerdo. Eu não conseguia andar sozinho. Eu estava sendo puxado para a mão da minha esposa. A córnea é a primeira camada do globo ocular, do olho, onde ela é responsável pela refração da visão. Então é a primeira parte da função visual do nosso organismo. Para recuperar a visão, ele precisou fazer um transplante de córnea, um procedimento cirúrgico no qual o tecido danificado ou opaco da córnea é substituído por uma córnea doada por um doador falecido. Depois de 3 anos na fila de espera, o seu Valdir fez a tão sonhada cirurgia de transplante. Porém, por falta de cuidados, a córnea transplantada no seu Valdir sofreu rejeição. Novamente, ele precisou voltar para a fila de espera. Eu me culpo que eu não fiz o tratamento certo. Tinha 3.000 e não sei quantas pessoas na minha frente para fazer o mesmo transplante. O transplante de córnea não é apenas uma intervenção física, mas também uma jornada emocional e psicológica. Para muitos receptores, a cirurgia representa uma segunda chance, uma nova perspectiva sobre a vida e suas possibilidades. Então, o seu Valdir, ele já fez várias cirurgias e daí esse ano a gente refez essa cirurgia. Hoje eu estou conseguindo andar sozinho, estou conseguindo me movimentar. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a córnea é o segundo órgão com mais pessoas na fila de espera, um pouco mais de 23.700 pessoas. Em primeiro lugar, vem o rim, com 31.541 pessoas à espera do órgão. Com uma só córnea, é possível realizar 5 diferentes procedimentos cirúrgicos. A gente pode promover melhora com o transplante de córnea de várias doenças. Existem vários tipos de transplante de córnea. Os principais transplantes são os transplantes penetrantes, onde eu tiro
todas as camadas da córnea e coloco uma nova córnea no local, mas também eu posso fazer transplantes lamelares, aonde eu vejo o local aonde está o problema e eu só mexo naquela estrutura. A conscientização sobre a importância de ser um doador é crucial para garantir que pessoas como o seu Valdir tenham a oportunidade de recuperar a visão e experimentar uma vida plena. Me perdoa, sabe? Mas isso me deixa tão feliz. Eu voltei a viver agora, coisa que eu não estava fazendo. Eu sou doadora e eu fico muito feliz que, mesmo depois que eu não estiver mais aqui, um pedacinho de mim vai estar fazendo um bem para outras pessoas. Um olhar de gratidão, né, que a gente acaba de acompanhar aí na reportagem. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, a guerra entre Israel e o grupo Hamas chega ao 11º dia, com mais de 4.200 mortes confirmadas até o momento. E, infelizmente, estes números não param de subir. Ainda no próximo bloco, você vai conferir a nossa segunda reportagem especial sobre a cidade de Guaraqueçaba, cercada pelo verde da Mata Atlântica, no litoral do Paraná. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h36 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. A você, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. A guerra entre Israel e o grupo Hamas chegou hoje ao 11º dia, sem qualquer sinal de uma possível trégua e com impactos fortes pelos 4 cantos do planeta. De acordo com os números oficiais, com mais de 4.200 mortes registradas até o momento, 1.400 vítimas israelenses, 2.800 palestinos, a maioria cidadãos civis. As bombas vindas de Israel atingiram ao sul da faixa de Gaza hoje, ainda de madrugada, as cidades de Rafah e Khan Yunis. No início da noite, no Oriente Médio, à tarde, aqui no Brasil, já eram confirmadas pelas fontes oficiais 200 mortes após o ataque de hoje. Os locais atingidos eram pontos de refúgio para muitos civis que tentavam escapar do horror dos bombardeios justamente ao norte do território, onde a ameaça era maior, após a indicação de um prazo dado por Israel para que os civis deixassem a parte norte da faixa de Gaza. A cidade de Rafah é onde estão amontoados civis de várias nacionalidades, inclusive brasileiros, à espera de uma porta aberta pela fronteira com o Egito, para que possam deixar o território da faixa de Gaza, principal alvo do exército israelense nesta guerra. Em Rafah, nesta terça, uma brasileira, Shahed Albana, fez este vídeo que mostra a nuvem de fumaça após a explosão de mais uma bomba vinda de Israel. Gente, olhem aqui, eu tava no mercado tentando comprar comida e acabaram de jogar um bombeiro bem aqui do lado. Tá cheio de fumaça. É muito perigoso sair de casa, viu? E bem do lado onde eu estava. Um bombardeio bem aqui. Hoje é 17 de outubro de 2023. Ai, meu Deus. Hoje, o Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou que este cerco dos soldados de Israel a Gaza e a ordem para que civis deixem as casas onde vivem podem ser considerados violações de direitos humanos para o direito internacional. De acordo com o governo de Israel, os bombardeios de hoje atingiram alvos do Hamas na faixa de Gaza, entre eles um banco que financia o grupo terrorista. As informações vindas de Israel confirmam que no ataque de hoje foi morto um dos comandantes do Hamas em Gaza, Ayman Nofal, um dos mais velhos no comando do grupo terrorista. Segundo Israel, 7 comandantes do Hamas já teriam sido mortos com os ataques a Gaza.
Também hoje, bases militares de outro grupo, o Hezbollah, foram atingidas do outro lado da fronteira, no Líbano. No horror desta guerra, hoje a notícia mais triste para os brasileiros foi a confirmação da morte da jovem Celeste Fishbein, de apenas 18 anos, filha e neta de brasileiros. Ela estava desaparecida desde o dia 7 de outubro, dia do ataque do Hamas a Israel. A família, em luto, publicou um vídeo, uma forma de homenagear a jovem Celeste. No caos da guerra, o governo dos Estados Unidos anunciou que o presidente americano Joe Biden fará amanhã uma visita a Tel Aviv, a capital de Israel. De acordo com a análise de especialistas, esta viagem de Joe Biden tem como meta demonstrar o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. E também tem como meta evitar a entrada de outros países, como Irã, Síria e Líbano, no conflito. Pois é, além do jogo do Brasil e além do jogo da Argentina, outros 3 jogos movimentam as eliminatórias sul-americanas esta noite. Confira. Tem Venezuela e Chile, às 6 horas da tarde, daqui a pouquinho, horário de Brasília, no Monumental de Maturim, na Venezuela. No Paraguai, no Defensores del Chaco, Paraguai recebe a Bolívia, às 7h30 da noite. Também tem um jogo mais tarde, logo em seguida, Equador e Colômbia jogam no estádio Casablanca, às 8h30 da noite, na capital equatoriana, a cidade de Quito. Temos ainda o jogo entre a seleção brasileira e o Uruguai, marcado para as 9 horas, no histórico Estádio Centenário. O Brasil aí tentando chegar à liderança, mas torcendo para o jogo de depois, o jogo entre Peru e Argentina, marcado para as 11 da noite, horário de Brasília, no Estádio Nacional de Lima, a capital peruana. Agora vamos falar de samba, desde um samba de Martinho da Vila a um baião de Luiz Gonzaga. Hoje é dia de celebrar a música popular brasileira. A data foi oficializada em 2012. Comemora o nome do gênero musical que criou letras que estão presentes até hoje na vida dos brasileiros. Boa tarde, Odilon. Boa tarde aos nossos telespectadores. É isso mesmo, no dia 17 de outubro é celebrado o Dia da Música Popular Brasileira. Esse gênero que surgiu lá na década de 60 e até os dias de hoje está presente na vida dos brasileiros. A década de 60 ela é considerada um período de ebulição na música brasileira. É quando começaram a coexistir estilos como o jazz, o rock, o samba e moda de viola. É nesse período também que os jovens músicos começaram a contestar o regime político da época e criaram letras inteligentes e muitas vezes disfarçadas. Os relacionamentos, as relações amorosas também estiveram presentes nas músicas de MPB e aí a gente pode citar o famoso Chico Buarque. Além dele, muitos outros nomes são conhecidos, como Paulinho da Viola, Naná, Beto Guedes, Luiz Gonzaga, entre outros que a gente escuta ainda hoje. E hoje a gente está aqui numa loja de discos de vinil, mas eu quero lembrar você que não importa o jeito como você ouve a música, pode ser no vinil, pode ser em CDs, pode ser pelas plataformas digitais. O importante é você ouvir a música que você gosta e que faça você se sentir bem. Não é mesmo, Odilon? Eu volto com você. É isso, Marília. Muito obrigado aí pela sua reportagem. É uma visita sui generis aí numa loja que já foi muito movimentada, muito procurada, né? Hoje só aqueles que gostam da nostalgia para visitar uma loja tão especial como essa, né? Uma loja que vende discos de vinil. Muito bom. Na nossa segunda reportagem especial sobre a surpreendente Guaraqueçaba, o verde da Mata Atlântica que cerca uma das mais isoladas cidades do Paraná. Além da cidade sede, você sabia que são outras 22 ilhas no município? Lugares que onde ainda nem a eletricidade chegou. Preservação ambiental, até historicamente, sempre esteve em alta por Guaraqueçaba. Ainda bem, né? Na primeira reportagem, mostramos como é difícil chegar em Guaraqueçaba. De carro, são 80 quilômetros de estrada de chão e cheia de buracos a partir de Antonina. E pelo mar, são 2 horas e 40 minutos de barco pela Baía de Paranaguá.
Um caminho entre a Reserva Biológica Bom Jesus e o Parque Nacional de Superagui. É Mata Atlântica intacta, preservada, até finalmente chegarmos ao nosso destino. Nesse dia, o tempo aberto e o céu azul ajudaram. Que boa impressão causa aos turistas o paredão de pedras e muretas. É tanto verde que chegamos a pensar, será que tem gente mesmo aqui? E tem, hein? Em Guaraqueçaba são 7.000 habitantes. Aqui, no que é chamado de sede, são 2.000 moradores. Isolados, mas nem tantos. A torre de TV manda sinal para toda a sede. A internet é em 4G, mas isso não funciona nas demais 22 ilhas do município, não. O secretário de Turismo explica que as localidades estão em área de preservação ambiental e até energia elétrica ainda não chegou. É uma demanda histórica que passa por outro reconhecimento também, o de que a civilização paranaense começou por aqui. A gente se intitula Cidade Vó, a vovozinha do Paraná, porque há relatos históricos da passagem do Hans Staden aqui pela região do Superagui, né, em 1545. No relato dele, do Diário de Bordo, ele diz que ele encontrou indígenas aqui na região, né? Por isso que a gente fala que a gente é Cidade Vó, né, que a gente tem o registro mais antigo aqui da região. O povoamento começou em volta do que é hoje a Igreja Matriz. A paróquia de Bom Jesus dos Perdões remete à arquitetura portuguesa. Essa construção foi inaugurada em 1854. Dentro dela, tudo é mais novo, consequência das inúmeras reformas necessárias ao longo dos anos. A obra mais recente é do altar, em madeira, uma homenagem aos pescadores locais. Atrás da igreja começa a trilha do Quitumbê, ou Pedra Pontuda, em Tupi-Guarani. São 800 metros morro acima, com a promessa de uma vista ampla de todo o lugar. Confesso que é um caminho difícil, viu? De subida íngreme. E cansa uma barbaridade. 40 minutos de caminhada, gente. Não é qualquer caminhada não, ó. É trilha morro acima. Deu pra cansar uma barbaridade, ainda mais com o equipamento. Eu e o Paulão estamos carregando um monte de equipamento, estamos cansados uma barbaridade. Então, deixa eu recuperar o fôlego aqui. Só que, para nossa surpresa, a hora que nós chegamos nesse ponto mais alto aqui de Guaraqueçaba, a gente não tem um ponto de visão. Essa vegetação aqui próxima dessa pedra acaba atrapalhando tudo. Então, como é que nós vamos mostrar a nossa vista daqui? Com a câmera que está me filmando aí agora, não dá para mostrar. Nós vamos ter que ajudar aqui, ó. Contar com a ajuda desse nosso amiguinho aqui, ó. A partir de agora vai ser com ele. É o nosso drone aqui que vai nos ajudar a ter uma vista um pouco mais ampla desse ponto mais alto aqui de Guaraqueçaba. Vamos viajar! Desta vez o tempo não ajudou. Há muita neblina a essa altura. Fica difícil ver o que está lá embaixo. E o que queremos mostrar fica mais claro do chão mesmo. É esse clarão no meio da mata, com dezenas de metros de largura e uma centena de metros de comprimento. Isso aqui já foi uma pista de pouso de aviões, muito usada na década de 1970, quando o isolamento da ilha era ainda maior. Na outra ponta, cortada por um rio, há casas que não temos autorização para nos aproximar. São comunidades indígenas remanescentes dos primeiros moradores, os Tupi-Guarani. Mas esse mesmo rio nos abre caminho para entender a principal atividade econômica de Guaraqueçaba. O Lilico é pescador profissional. E para a pesca que ele acaba de fazer, é preciso ser profissional mesmo. Esse peixe aqui, qualquer cidadão da cidade grande já ouviu falar horrores. Reconheceu pela imagem? É, gente, o Lilico é pescador de baiacu. Foi mordido? Já fui. E aí? É doloroso, né? Doloroso. Tem que tomar cuidado aí. Tem. Na hora de cortar ele também, tem que tomar cuidado, que senão ele morde a gente, né? Tem um jeito de limpar, né? Que daí tem o fel dele. Quando você cortar, você precisa saber o corte dele, pra não poder furar o fel dele. Se furar? Se furar, daí tá, eu digo, envenenado. Na verdade, até nem limpar, já digo, não sou eu que limpo, é outros meus camaradas que limpam pra mim, né? Então ele já tem mais a manha, daí eu deixo pra eles. O negócio é pescar. É só pescar. Então vamos falar com quem conhece. O Jordão é o especialista no assunto. Quando a gente corta ele por detrás dessa asa dele, né? Pra não cortar o fel
E o fígado dele para pro fel não coisar contaminar a carne dele. Se contaminar? Não, se contaminar daí ele não presta, né? Se você aí de casa ainda manteve a curiosidade de experimentar o tal do baiacu, é assim que ele é vendido no mercado do São Paulo. Ele tem um veneno, mas para quem sabe limpar ele não faz nada. Não faz nada. Olha. Não faz nada. Esse aqui é um peixe bom mesmo, não tem, é só carne, o ossinho dele é só no meio, ele não tem espinho. A dica e os avisos foram dados. Agora é com vocês. Na próxima reportagem sobre Guaraqueçaba, a história do padre que levou mais do que evangelização para a comunidade. Gente, conhecemos alguns segredos valiosos dos pescadores de baiacu de Guaraqueçaba. Descobrimos sobre as ilhas praticamente isoladas que fazem parte do município e descobrimos um Ricardo Vilches, aventureiro, pronto para encarar algumas longas trilhas, como a do morro ali atrás da igreja matriz da cidade. Olha aí o Vilches, né? O Vilches ligadinho em fazer grandes aventuras. Quase um menino. Legal reportagem, esperamos pela terceira reportagem nesta quarta-feira. Pauta Aberta está terminando. Ótimo fim de tarde para você. Até amanhã.